Graça e paz, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, né, com esse novo vídeo e para sempre, né, para a glória do Senhor Jesus. E hoje assim nós vamos tratar de um assunto também de extrema importância para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre a decisão por Cristo. E então assim, para iniciar esse momento, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor Deus, nosso Pai poderoso, eu te agradeço assim porque temos assim a luz da Tua Palavra para direcionar a nossa vida, para levar-nos a conhecer ao Senhor, para nos levar a um conhecimento profundo de Jesus Cristo. Temos o Teu Espírito Santo assim que nos convence, Senhor, das Tuas palavras, que as Tuas palavras são vida e elas assim fazem com que nós possamos viver assim segundo a Tua vontade. Por isso nos direciona nesse momento, nessas meditações que faremos, Senhor, da Tua Palavra, que elas venham transformar o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós vamos tratar de um assunto muito importante, a decisão por Jesus Cristo. A vida, ela é constituída de decisões. O decurso da vida de todo homem, ele é determinado pelas decisões, né, que venhamos a tomar durante toda a nossa vida. Aquilo que vivemos hoje, certamente, são consequências do que decidimos ontem no nosso passado. Mas quando nós falamos da decisão por Jesus Cristo, essa é a decisão mais importante que todo ser humano pode tomar aqui nesse mundo. Então nós vamos examinar à luz das Escrituras o que a Palavra de Deus fala sobre essa decisão tão importante para nós. Então eu vou estar lendo nesse momento, para iniciarmos, alguns versículos do Evangelho de João. Para começar, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 12, e em seguida o capítulo 20, o versículo 31. Primeiro, versículo 12 diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora vamos lá para o capítulo 20, o versículo 31 diz assim: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Hoje ouvimos muito em nossos púlpitos evangélicos a seguinte exclamação: tome uma decisão, seja salvo por Jesus Cristo. Nós vemos muito pastores, pregadores, citando um versículo somente bíblico, até expondo de forma muito correta sobre Jesus Cristo, levando as pessoas a se encantarem por Jesus Cristo e falando a elas que devem tomar uma decisão, vindo à frente, declarando que Ele é Senhor das suas vidas e assim elas serão salvas e salvas para frente, e chamando essas pessoas a confirmarem essa fé, declarando que são salvas por Jesus Cristo e são salvas para sempre. Infelizmente, o que tem acontecido é que esses pregadores, esses pastores, têm apresentado um Jesus histórico. Contam até de uma maneira muito correta sobre Jesus Cristo, sobre sua vida, seu ministério, sua obra aqui no mundo, a ressurreição, sobre a vida eterna, mas levam as pessoas a uma fé superficial. Levam as pessoas a confessarem com seus lábios, a tomarem uma decisão somente na sua mente. Mas essas pessoas nunca creram com o seu coração. Nunca tomaram uma decisão com uma fé que flui do coração, fazendo com que elas sejam enganadas, porque naquele momento elas creem que receberam a salvação. Saem dali como se nada tivesse mudado, além de que confessaram com suas palavras que Jesus Cristo as salvou, e assim continuam perdidas em seus pecados, continuam mortas espiritualmente. E muitas dessas pessoas morrem dia após dia e estão indo para o inferno, porque essas pessoas que ali confessaram com seus lábios e tiveram uma fé superficial, crendo com a sua mente, elas não creram com o seu coração, morreram em seus pecados, e a consequência disso tudo é uma eternidade em condenação, afastados de Deus, porque viveram sobre uma fé superficial, creram em um Jesus histórico, para que nós possamos crer com o nosso coração. Primeiramente,
precisamos conhecer a nossa natureza totalmente depravada, a nossa morte espiritual, as trevas em que nós vivemos. A Bíblia diz que todos nós estamos afastados de Deus, todos nós rejeitamos ao Senhor, porque nós somos mortos espiritualmente. O pecado que está em nós é algo imundo aos olhos de Deus, porque Deus ele é santo. Em Deus não há nenhuma mancha, em Deus não há nenhuma falha. Deus é perfeito. E Deus também ele é um Deus justo. Por isso, toda vez que você pecamos, podemos até ofender as pessoas, isso é pecado. Mas muito mais do que uma ofensa a uma pessoa, o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Precisamos conhecer quão santo é o Senhor. Por isso, o nosso pecado cheira mal a Deus. Por isso nós estamos assim afastados dele, porque não há como ele estar perto de pecadores como nós. Deus, ele é santo, Deus é justo. Por isso a punição eterna para aqueles que permanecem em seus pecados. Por isso Deus deve punir todos os pecados. Enquanto nós não entendemos, enquanto você não compreende que você é um pecador, que você precisa de um Salvador, que você, não é com os seus esforços que você vai conseguir obter a salvação, você não pode ser limpo pelas suas forças. Porque as nossas justiças próprias, aquilo que fazemos para tentar ser melhores para Deus, é como trapo de imundícia, diz a palavra do Senhor. Primeiramente, para que nós possamos ter uma fé com o nosso coração, para que nós possamos crer, decidirmos por Jesus Cristo, nós precisamos entender que estamos afastados do Senhor, que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Sem conhecermos essa parte da história, sem vermos a justiça de Deus, a santidade de Deus, sem tomar conhecimento de quem é Deus. Deus, ele é amor, mas Deus não é somente amor. Deus tem muitos atributos. A personalidade de Deus é completa. Para que Deus ame, ele precisa ser justo. Deus é santo. E isso faz de Deus um Deus tão amado, tão amável. Quando nós entendemos, quando nós conseguimos enxergar a nossa condição pecaminosa diante de um Deus santo, quando o Espírito Santo ilumina a nossa vida com a luz que é o próprio Jesus Cristo, e nós nos deparamos com a condição depravada que nos encontramos, quando nós temos o conhecimento e a vergonha, isso é o arrependimento na nossa vida que vem através do Espírito Santo, o conhecimento do Evangelho do Senhor. A decisão por Cristo é como está escrito lá em Colossenses 1,13, é ser resgatados por Jesus do império das trevas e ser levado para um reino de luz, o reino de Jesus Cristo. Assim, nós podemos ser feitos filhos de Deus, como está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 que nós lemos, quando Deus nos recebe, quando cremos em seu nome, cremos que em Jesus Cristo há a salvação. O que ele nos salva? Das trevas, da condenação, porque não há esforço nenhum humano que possa nos levar a sermos feitos filhos de Deus. Deus manifestou seu amor em Jesus, quando Deus enviou Jesus a esse mundo, como eu e como você, feito homem. Mas Jesus não tinha a natureza pecadora como nós. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não nasceu do relacionamento do homem e da mulher. Maria ainda era virgem quando concebeu Jesus. E isso porque Jesus ele era Deus. A sua natureza era santa. Ele tinha a natureza de Deus, porque ele era Deus, único, gerado em santidade. Mas ele foi homem, como eu e como você, sujeito a cansaço, teve fome, sentiu dores, aflições. Mas Jesus veio aqui e viveu toda a justiça que Deus requeria para que nós pudéssemos entrar no céu. Jesus veio aqui e recebeu toda a ira de Deus sobre o pecado que estava em mim e em você.
Jesus levou os nossos pecados, Jesus nos libertou do poder do pecado. Então, quando nós conhecemos esse Evangelho, quando nós conhecemos a profundidade que há nesse Evangelho, ele é o poder para nos salvar. Quando entendemos a nossa condição depravada, suja, imunda, quando entendemos que necessitamos de um Salvador e olhamos para Jesus e cremos que Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, que Deus manifestou o seu amor enviando Jesus aqui para trazer salvação para mim e para você, e nós depositamos nele somente a esperança da vida eterna, nós cremos nele com o nosso coração, nós nos decidimos viver por Jesus. E quando nós decidimos viver pela fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, o que isso vai nos custar? Eu posso dizer para você que isso vai custar tudo, vai custar a sua vida, porque você vai morrer para esse mundo, porque você vai passar a odiar o pecado, você vai passar a olhar as coisas com os olhos de Deus, você já não vai mais conseguir viver a vida desse mundo, você já não vai mais conseguir viver sobre o domínio do pecado, porque existe uma nova natureza que é gerada em você a partir do momento que você crê no Filho de Deus. Deus gera em você uma nova natureza que leva você a viver a vida que Deus assim quer para você, para que isso venha se completar na eternidade quando Jesus vier nos buscar. Se você ainda não consegue ver o pecado sujo como ele é, se você ainda é uma pessoa que não teve transformação na maneira como você vê esse mundo, como você olha para você, se você não consegue ver a santidade que é em Deus, se você ainda se acha justo, se você se acha bom e tem esperança de conseguir obter a vida eterna pelos seus atos, pelas suas obras, pelas suas caridades, eu quero dizer para você que você tem uma fé superficial. E essa fé, ela não tem poder para te salvar. A ira de Deus permanece ainda sobre você. Deus ainda está com seu braço estendido para despejar uma ira sobre aqueles que permanecem em rebelião contra Deus. Mas há esperança para nós que estamos aqui, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Misericórdia, Deus não dá aquilo que merecemos. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos o inferno porque somos maus e pecadores, mas Deus age com graça, dando a nós aquilo que não merecemos. Deus nos deu a vida em Jesus. Precisa-se você olhar para Jesus, você conhecê-lo, mas primeiramente que essa luz mostre quem você é e que você possa nele ser uma nova criatura, ser gerado em santidade, rejeitar o pecado. Então, por isso, como nós lemos aqui no capítulo 20, o versículo 31, tudo isso foi escrito. Toda a palavra de Deus foi escrita para que vocês creiam, para que você venhamos a crer que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus para nos salvar. E crendo nele, nós possamos ter a vida eterna. E essa vida eterna, ela inicia-se no momento em que nós cremos com o nosso coração. Quando nós nos decidimos por Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, decidir-se por Jesus vai muito além de confessar Jesus com seus lábios, vai muito além de praticar uma religião, de ir na igreja, se esforçar para cumprir todos os dias, todas as semanas, indo na igreja. Não é ser um religioso. Fazer obras, isso não é crer em Jesus. Dizer que tenho uma religião porque aprendi com a minha família, porque os meus familiares têm essa religião, isso não faz de mim uma pessoa que crê em Jesus. Eu não me decidi por Cristo, porque no momento que nós crermos nele, no momento que nós decidirmos por ele, nós teremos que morrer para esse mundo, nós vamos odiar o pecado, nós vamos buscar dia após dia andar em santidade, o Espírito Santo vai nos purificando dia após dia. Quando isso acontecer, eu vou sentir pesar, eu vou me entristecer pelos meus pecados. É isso que é crer em Jesus com o coração, e é isso que é confessar Jesus, é decidir ter Jesus como Senhor da sua vida, é negar a sua vontade, é rejeitar os seus desejos,
é buscar viver aquilo que Deus quer, alinhados com Jesus, sendo um com Ele. Como Ele disse, eu sou um com o Pai. E assim devemos ser um com Jesus. Devemos viver em união, porque tudo que vamos fazer é através dele. Nós vamos entregar o louvor a Deus vindo de Jesus. Nós vamos viver de acordo com a vontade do Pai, somente através de Jesus. Se você não está nele, se ele não está em você, eu quero dizer que você tem uma fé superficial, que você pode ter sido levado por um momento de emoção a confessá-lo como Senhor, mas ele ainda não foi gerado em seu coração. Essa fé ainda é superficial. Você crê em um Jesus histórico que contaram para você, mas você tem a oportunidade hoje de tomar a decisão por Jesus Cristo, de clamar a Ele que venha ao teu auxílio, ao teu socorro, que o Espírito Santo traga a luz de Jesus Cristo sobre você e você possa ver a sua condição pecaminosa, imunda, perdida em seus pecados, e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados, venha a limpar você, venha trazer você a verdadeira fé, que um dia te levará à eternidade com o Senhor. Essa é a fé que leva-nos a nos tornar filhos de Deus. Então, eu quero convidar você mais uma vez para orar comigo, refletir sobre a sua vida, né, nos próximos momentos, que você possa analisar a sua decisão. Ela é uma decisão firme na fé, em uma fé salvadora, ou essa decisão ainda é em um Jesus histórico, em um Jesus que você ouve, que contaram? Conheça Jesus na palavra. Toda a Bíblia revela Jesus. Você só poderá conhecê-lo se você tiver comunhão com ele na sua palavra. Jesus se revela na Bíblia. Você pode ter comunhão com ele se você tiver momentos que você ora a ele, que você busca ele, que você se humilha diante dele, reconhecendo que somente ele pode gerar em você desejos de orar, de buscá-lo. Somente ele, tendo comunhão pela palavra e pela oração. Vamos orar então a Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, pela luz que temos na Tua palavra. Obrigado, assim, porque o Espírito Santo nos convence, Senhor, dos nossos pecados, do juízo eterno e da Tua justiça, Senhor. Por favor, meu Deus, eu peço assim que o Senhor esteja levando essa pessoa a um arrependimento genuíno, Senhor. Que o Senhor esteja tocando nessa vida que está comigo nesse momento. Senhor, se ela ainda não creu com o seu coração, leva a fé, Senhor. Se ela já creu, Senhor, fortalece essa pessoa, meu Deus. E cada dia mais vem nos santificando, Senhor, para que os nossos olhos estejam somente em Ti, Senhor. Que possamos viver a vida de Jesus. Em nome do Senhor eu oro. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Yeah.